Às vezes você sente que você vive um dilema. Eu sou a Beatriz Barbie, dá o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Por que que às vezes, gente, ou muitas vezes, a gente sente um dilema na nossa vida? Porque o despertar dói. E não dói só para nós que estamos em dinâmica de chama gêmea, mas para quem despertou para a quinta dimensão, para quem entendeu, né, que esse mundo não é o que se pensava até então. Então, quando se descobre que existe uma Matrix, a gente se assusta. Inclusive, se a pessoa não se assusta, é porque ela não entendeu nada. Pode ver, se você comenta sobre isso com alguém e a pessoa fica na mesma serenidade, como se não fosse uma grande novidade na vida dela, ela não entendeu, gente. Ela não entendeu que ela está sendo manipulada. Então, o que acontece? Vocês não se assustaram quando vocês despertaram? A gente precisa encontrar a física quântica. Toda a humanidade precisa encontrar, todos. Por mais resistente que você seja. Só que acontece, as pessoas, muitas, não estão preparadas para isso. E quando a gente encontra essa nova realidade, a gente vai descobrindo que existe várias dimensões que a gente não imaginava que existisse. Então, a gente encontrou a física quântica, precisa encontrar, mas a gente continua convivendo no entorno com pessoas que não encontraram. Então fica um atrito na gente, porque a gente mudou a consciência, expandiu, e os outros não. Então, é como, vou falar como o Hélio fala, gente. Não sei se vocês já viram na palestra dele, tem um trecho que ele fala assim, nas várias palestras, né? Mas um dos trechos é que ele fala assim: quando a gente se ilumina, né? Quando a gente é luz, o que é luz? É informação. Então, quanto mais informação você tem, mais você se ilumina. E aí, as pessoas que não estão dispostas, não estão preparadas para essa iluminação, elas não querem essa luz que ofusca nelas. Então é como se a gente jogasse um maçarico nelas. Queima. Então ninguém quer ser queimado. Então elas saem correndo, elas saem de perto, elas mudam de assunto. Ou elas falam como se nada demais a gente tivesse falado. Ou muitas vezes a gente não precisa nem falar. A nossa própria energia, elas já sentem. Então a gente não consegue mais se relacionar como antes. Isso num despertar só. Então outras pessoas, terapeutas holísticas, ou mesmo que não sejam terapeutas, sejam só reikianos, né? Pessoas que fazem apometria, registros acásticos, enfim, pessoas que trabalham com a espiritualidade, com a física quântica, todas passam por isso. Então, essas pessoas, elas começam a ter dificuldades para encontrar outro relacionamento. Então, elas até então, elas conseguiam namorar fácil. Depois, elas não conseguem namorar qualquer mulher, namorar qualquer homem, né? Por quê? Porque elas estão numa consciência mais expandida. E a maioria da humanidade não está. Então, se ela for solteira ou separada, né, divorciado, eles têm dificuldade de encontrar outra mulher, outra companheira ou outro companheiro. Não é só a gente que está em dinâmica de chama gêmea, só que nós que estamos em dinâmica de chama gêmea,
o nosso despertar é junto com uma outra pessoa. Então, ao encontrar nossa chama, a gente dá um salto quântico. A gente muda de consciência, só que a gente vive em 2 corpos. E nós já não temos mais esse direito, né, vamos dizer assim, de querer outro homem ou outra mulher. A gente fica presa naquele outro corpo que a gente encontrou, que a gente reconheceu, que a gente sente as dores, né? Nossa chama gêmea, nossa contraparte. Então, a gente tem um segundo despertar ao encontrar nossa chama. Então, se as pessoas, num despertar só, que não está numa conexão de chamas, mas teve o despertar da física quântica, trabalhando ou não com isso, tem pessoas que não trabalham com isso, mas teve o despertar. Essas pessoas passam a viver também num mundo de 5ª dimensão, numa consciência expandida, e aquele entorno delas continuam tudo igual. Então elas também começam a ter problemas para se relacionar com a família, com os amigos, para arrumar outro companheiro ou companheira, porque a vida delas, o interior, o mundo interno delas mudou. Só que o entorno não mudou. Por isso fica tão difícil, só que ao mesmo tempo precisa encontrar a física quântica, precisa querer saber sobre isso. Se não quiser saber, vai ter consequências. As consequências estão mais imediatas do que nunca. Antes era pensou e qualquer momento cria, né? Pode levar 1 mês, 1 ano, 10 anos. Agora está pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. Porque a Terra acelerou, porque estamos numa transição planetária. Então, nós estamos manifestando quase imediato as coisas que a gente pensa. Então, vamos agradecer que estamos em dinâmica de chama gêmea, porque quem tem um despertar ainda consegue deixar o ego comandar, te manipular, né? Ainda consegue um pouco, mas em dinâmica de chama gêmea, você já não consegue mais. Mesmo que você tenta várias vezes, inclusive é bom tentar porque você tem que ser cientista. Você tem que pesquisar se realmente estou vivendo isso. Que raios que disso que eu estou vivendo? Nunca ouvi falar. Então você precisa testar seu ego, colocar à prova, ser cientista, errar até acertar, erra de novo até acertar. Precisa. Enquanto você não se convencer de que você está vivendo uma conexão de chamas, você não libera de vez esse ego. Você não para de tentar voltar para a Matrix. Então você tenta voltar a se relacionar com seus pais como era antes, não consegue. Tenta se relacionar igual como era antes com seus irmãos, não consegue. Com seus filhos também não é a mesma coisa. Você tenta arrumar um outro namorado, uma outra namorada, ou até marido, esposa, não consegue. E aí você vai entendendo, mas por que está acontecendo isso? Então, a gente tem que ver que a dinâmica de chama gêmea, ela, por nós estarmos numa transição planetária, ela ajuda a nos salvar. É dolorido, claro. A gente, se a gente tivesse a livre opção, né, a escolha de falar, você quer entrar numa dinâmica de chama gêmea ou não? Todo mundo falaria o quê? Não. Ninguém ia escolher assim conscientemente, eu quero entrar numa dinâmica de chama gêmea. Tem pessoas que procuram a chama gêmea, mas é porque não tem a noção do que é passar por isso. Não faz a menor ideia. E ela só vai fazer ideia na hora que ela entrar, na hora que ela realmente encontrar a sua chama, se encontrar nesta vida. Mas enquanto a pessoa não entra na dinâmica,
ela tem uma sensação de que é tudo só amor, romance, tudo maravilhoso, né? E quem já está em dinâmica vê que não é bem assim, não é só romance. Tem as tretas, tem as rivalidades de outras vidas, um pouco dessa, né? Então a gente não ia escolher isso assim nesta vida, mas a gente escolheu em outra vida passar pelo que a gente está passando. Então foi uma escolha nossa em vidas passadas que a gente está passando hoje. Então a gente escolheu sim, só que a gente não se lembra ainda. O véu do esquecimento está saindo, né? E a Matrix está ruindo, gente. A Matrix, a terceira dimensão, ela está ruindo para toda a humanidade. E ninguém pode parar o que está por vir. Então ela vai acabar, já está acabando. Então muitas pessoas vão entrar em sofrimento sem ter a dinâmica de chama gêmea, sem ter o seu amor verdadeiro próximo de si, assim, conectado com você, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser mais grato ainda, que a gente tem 2 despertares, porque despertar dói, mas a gente precisa se limpar, a gente precisa tirar crenças, feridas emocionais, a gente tem que se ativar em nós as virtudes. Então, para isso, precisa ter esse despertar. E se a gente escolheu viver com a nossa chama nessa encarnação, né? Se a gente escolheu viver uma encarnação de chama gêmeas, então vamos ser gratos, felizes e se sentir empoderados, porque se está na nossa vida, a gente consegue resolver. É assim que temos que encarar a dinâmica. E por nós estarmos em transição do planeta, isto é uma salvação, é a grande oportunidade que estamos tendo para ascensionarmos. Então a gente não consegue mais deixar nosso ego nos comandar, nos sabotar, né? Às vezes a gente vai, tenta, mas é cortado. Sempre você pode ver que tudo e todos saem da sua vida para você poder cumprir a sua missão. Então, faça por merecer. Cumpra o que você veio fazer aqui na Terra. E você sente esse atrito diariamente, semanalmente? Comenta aqui para mim o que você sente.